é a programação da casa, né? Os trabalhos são todos os dias, né? Como está escrito lá na frente, né? Todas as noites, na quarta-feira que é à tarde, e no domingo a evangelização infantil também tem, né? Às 10 horas. Quem quiser, por acaso, passar pelo atendimento fraterno, é bom chegar um pouquinho antes, porque assim dá tempo de conversar e depois assistir a palestra aqui, né? E já estão sendo feitas as inscrições para sobre a área social, que nós atendemos as famílias necessitadas. Então é feita a cesta básica, né? Quem quiser colaborar, produtos não perecíveis, né? Então será bem aceito. E também tem o trabalho com os moradores de rua, que é todos os sábados, a partir das 4h30. O pessoal sai pela rua, ali mais ou menos na localização do Carandiru, por ali, né? Para entregar um lanche, ou mesmo até uma palavra consoladora, uma palavra amiga. Também quem quiser participar, será bem-vindo. E agora nós vamos nos aquietando, sentindo toda essa calma penetrar em nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, e a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima. Viemos hoje aqui, deixamos nossos afazeres, mas para uma tarde tão importante, uma tarde tão gratificante, onde nós recebemos muito, recebemos toda essa influência da espiritualidade. Que possamos sempre colocar em prática todas essas emanações que vêm do alto, que possamos cada vez mais sermos melhores, pois nós estamos aqui para esse aprendizado da doutrina. Essa doutrina que nos fortalece, que abre as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. Hoje quem vai fazer a palestra é a Leda, e o tema: hoje é seu dia. Boa tarde a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o nosso tema da tarde, proposto hoje para a nossa reflexão, né, nosso estudo, nossa reflexão, hoje é o seu dia. Esse texto ele é tirado da redação do Momento Espírita. Então, ele começa dizendo assim, do dia de hoje: você se preparou para viver o dia de hoje? Faz uma pergunta. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou são perdidas. Ai, aquele que partiu, a gente fala, era tão bom. Puxa vida, tanto emocional quanto material. Damos valor à hora que perdemos, né? É o que diz aqui esse texto do Momento Espírita. Então, nós pensamos o seguinte: no Evangelho de João, nós vamos buscar uma fala de Jesus. Lá nesse Evangelho, quando Jesus diz assim: caminhai enquanto tendes luz. Caminhai. Ele não fala espera ter luz para caminhar. Ele fala que nós já temos luz. E essa luz que Jesus fala, isso que ele nos exorta a essa caminhada, é a nossa encarnação. Caminhar enquanto tem de luz. A luz é a encarnação. É esse momento que nós temos da nossa evolução espiritual.
Porque lá no plano espiritual, nós crescemos, nós estudamos, trabalhamos, sim, mas a nossa evolução e o nosso trabalho é aqui na encarnação. É aqui quando nós esquecemos tudo o que se passou lá na espiritualidade. Como nós já dissemos outras vezes aqui, escolas nós frequentamos antes de reencarnarmos. Escola de mães, de pais. Aprendemos na espiritualidade para vir praticar aqui. Então, João diz no seu evangelho, dizendo essas palavras de Jesus: caminhai enquanto tendes luz, enquanto temos tempo, ou seja, a nossa encarnação, é nesse momento que temos que caminhar. Então, o tempo de hoje, que é a proposta da tarde, hoje é o seu dia, hoje. Esse hoje, nós podemos falar em dias, né? O dia de hoje, esse momento, e nós podemos estender esse momento para a nossa encarnação. Né? É o nosso tempo, é o nosso momento. Por quê? Porque esse momento nosso, ele é cercado por dois outros momentos, o momento de hoje. Ele é cercado pelo passado, que já foi, e pelo futuro, que virá. Então, quando João propõe, né, as palavras de Jesus, enquanto tendes luz, da onde vem essa luz? Que é hoje que importa. O passado, se a gente pensar no tempo também, o passado de hoje já foi a nossa manhã. Aquilo que passou de manhã já foi, nós não podemos refazer nada. Mas nós temos a noite ainda, final de tarde e noite. Então, hoje, esse momento. Se nós pensarmos na nossa encarnação, da mesma forma, outras encarnações se passaram, se foram, e outras ainda virão futuramente. Então, é hoje o nosso aproveitamento, esse nosso tempo. Então, da onde que nós vamos colher, fruir dessa luz que João fala no seu evangelho? Caminha enquanto tens luz. Onde que nós vamos buscar essa fonte luminosa? Nós sabemos que para a nossa caminhada, nós precisamos de duas asas. As asas do amor e do saber. Somente com amor, se eu for somente bom, eu não consigo caminhar muito. Porque eu não sei que direção que eu vou. Eu somente sou bom, eu me perco. E se eu somente souber e não tiver a bondade, igualmente eu me perco também. Então, eu preciso dessas duas asas na caminhada. Então, a proposta dessa luz é ver de onde vem essa luz. A proposta de buscar essa luz, de onde que vem essa luz? Então, essa luz vem do amor de Deus, que é o amor maior, que vem de Deus, e essa luz vem dessa segunda asa, que é o conhecimento, que é a inteligência, que é a nossa razão. Então, buscando essa luz no amor de Deus, nós sabemos que esse sentimento de que existe algo superior é um sentimento que ele nasce com o homem, ele é inato do homem. Cada um sabe que existe algo superior, até os ateus. Quando olha o universo, quantos estudiosos, quantos físicos, né, ateus, que quando vão estudar o universo se rende à sua criação. Então, isso está intrínseco em nós. É a semente divina, a criação do Pai. O Pai não passa o DNA para os filhos? Deus passa o seu DNA para nós. Então, o amor é dessa fonte sublime. Inclusive, nas leis morais, a primeira lei moral está lá, a lei da adoração. Adorar, mas o que é adorar? Como é que eu adoro Deus? Eu adoro Deus num templo? Eu posso adorar Deus eu posso adorar Deus numa casa espírita, numa igreja protestante, numa igreja católica, onde eu estiver ligado com esse amor, com essa fonte do bem. Eu posso adorar Deus dentro do meu lar, cumprindo com as minhas obrigações. Eu posso adorar Deus diante do mar, olhando a sua criação, diante de uma montanha. Então, essa reverência, essa gratidão ao Criador me liga à fonte. Então, esse amor que me sustenta, essa luz que me conduz. Então, a gente fala fotossíntese. As plantas não fazem a fotossíntese, né? As plantas, elas aspiram o gás carbônico e fazem a fotossíntese. E o que elas nos devolvem? O oxigênio, né?
Então, quando nós buscamos com o nosso gás carbônico espiritual, ou seja, desânimo, depressão, aflição, com esse nosso gás carbônico espiritual, a gente vai beber na fonte divina, o que acontece? A gente transforma em oxigênio, que é a fé, que é a esperança, que é a vontade de melhorar, a confiança em Deus. Então, essa fotossíntese é muito importante. Então, assim como a planta busca a luz para converter na flor e depois no fruto, nós precisamos da luz divina também para esse nosso fruto. Então, a grande busca do homem é estabelecer essa conexão com Deus, que é a nossa espiritualidade. Sem ela, nós sucumbimos. Como disse a Silvia no preparo, né, nós deixamos nossos afazeres. Nós queremos um afazer maior do que nos sustentar, espiritual e emocionalmente. Né? Uma tarde dessa que nós saímos melhores do que chegamos, né? Com a presença de Jesus, dos amigos espirituais numa reunião como essa, isso é alimento para a nossa alma. Né? E esse alimento, esse homem, é o homem do terceiro milênio, já proposto por essa transição planetária. É o homem moral. É o homem moral. Para nós chegarmos hoje onde nós estamos, quantos milênios de trabalho nós tivemos através de reencarnações e de aprendizados espirituais, dessa luz que nós precisamos. Então, são milênios. Então, o Pai não nos criou como nós estamos hoje. Nós estamos por esse processo de caminhada. E ainda temos outro tanto pela frente. Mas já tivemos muito lá atrás, já caminhamos muito. Então, essa luz do Pai é como quando um rio. Se o rio se desligar da nascente, ele perece. E se nós nos desligarmos da fonte divina, também perecemos. De esperança, de ânimo, nós sucumbimos diante dessa oportunidade bendita que é a nossa vida. Então, essa luz de Deus, importantíssima para a nossa alma, mas também a luz do conhecimento. O que nós buscamos na doutrina espírita? Nós buscamos conhecer. Lá atrás, como nós dissemos, que nós já passamos por milênios para chegar até hoje, né? Lá atrás, nós tínhamos medo de Deus. Deus não era nosso pai. Deus era aquele vigilante que nos castigava, que ficava com o dedo em riste, nos apontando, tentando descobrir os nossos erros para nos castigar. Aí vem Jesus e mostra a Deus como Pai. E ele nunca se permitiu ser chamado de Pai, Jesus. Nunca. Ele disse que ele, de mestre sim, ele permitia ser chamado, mas nunca de Pai. Pai está no céu. Bom é o Pai, Jesus dizia. É o Pai que está no céu. Então, o Evangelho de Jesus nos mostra essa nova maneira de encarar a Deus, o nosso Criador. Esse Deus de amor. Por quê? Porque esta outra asa, que é a asa do conhecimento, da razão, que nós precisamos ter, o amor e a inteligência, ele nos mostra que não é Deus que faz, é nós que fazemos. Deus nos deixa fazer. Então, a doutrina espírita nos explica a lei de causa e efeito. Inclusive, tem uma frase que eu achei lindíssima, e até coloquei aqui, através dessa lei. Ele diz assim, olha, o livre-arbítrio exercido hoje, a gente sempre fala, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio. Olha que interessante. O livre-arbítrio exercido hoje é o determinismo de amanhã. Olha que interessante. Hoje estamos livres, mas amanhã nós somos determinados a colher a nossa plantação, a nossa semeadura. A gente, às vezes, até usa de um termo errado, karma. São as nossas perrenhas ainda que não solucionamos. As lições aprendidas, já viramos a página. O que falta ainda aprender, nós precisamos repetir. Quantas vezes nós necessitamos? Então, a gente busca sempre assim, os exemplos na natureza. A gente está falando da semeadura, que hoje nós semeamos livremente. Amanhã colhemos, com certeza, aquilo que semeamos hoje. Então, se a gente pensar assim, as semeaduras, elas são todas iguais? Não são. Mesmo aqui entre nós, as nossas plantinhas. A gente vê, por exemplo, se eu colocar na terra uma semente de alface, ela demora 15 dias para sair a flor, a plantinha, 15 dias.
Se em vez do alface eu for colocar na terra uma sementinha de café, ela vai demorar um pouquinho mais. Não é só 15 dias, ela vai demorar 5 anos. Se em vez do café eu for colocar uma semente de carvalho, ela vai demorar 50 anos para dar árvore. Então, se a semeadura na plantinha é assim, a semeadura espiritual também é assim. Às vezes nós somos imediatistas e queremos plantar o alface para colher em 15 dias, mas não é. Mas, às vezes, a gente esquece que plantou um carvalho lá atrás. E, às vezes, a bondade do Pai, estes 50 anos que demora para dar essa flor, ele vai diluindo em várias encarnações, para que a gente não tenha esse peso tão grande, para que a gente possa criar essa raiz de fortalecimento que nós precisamos para a nossa jornada. Então, a proposta espiritual é como a proposta da natureza, né? É uma proposta a longo prazo, outros são a mais curto prazo, né? Mas depende do meu objetivo, depende da semente que eu coloquei na minha plantação, né? E essas sementes espalhadas, elas são espalhadas em vários setores, né? Nós espalhamos, a gente fala, mas eu tenho compromisso aqui com o Brasil. Eu não tenho compromisso só com o Brasil, como eu não tenho compromisso só com o planeta Terra. Olha só que interessante. Porque Jesus não diz que há muitas moradas na casa do Pai? Então nós temos amores que já foram aquele alface, que já floresceram rapidinho. Mas nós temos ainda pendências do carvalho, aquele que demora muito mais, que estão às vezes em casas do Pai, inferiores à nossa. Então, essa nossa sementeira, ela está por todo esse orbe do universo, porque o homem, o espírito, ele é cósmico, ele não é da Terra, ele não é do Brasil, ele não é daquele dali, é cósmico, é filho de Deus. Nós somos habitantes do universo, estamos aonde necessitamos, no momento certo. Então, todas essas semeaduras, né, como nós dissemos, elas têm a sua colheita. Às vezes, colhemos o que nos preocupa demais, colhemos em forma de doença. Então, hoje, a medicina, a doença, ela saiu da medicina para entrar na espiritualidade. Não é nem na religião, é na espiritualidade. Porque hoje a ciência fala da espiritualidade, que é a causa, que é a raiz de todas as doenças. Eles afirmam sem margem de erro, com pesquisas científicas, independente de religião, médicos americanos, universidades, em vários lugares do mundo, na América do Norte, Canadá, Europa, fazendo pesquisas e vendo o que faz a espiritualidade, o que causa de doença e o que gera de saúde. Então, a raiz de tudo isso é o espírito, que é o eixo. Então, o que pode nos causar essas mazelas? Revolta. Olha o que é colocado. Quando somos filhos rebeldes, o que faz um pai com um filho rebelde? Ele não castiga, ele tenta ensinar, por várias maneiras. Quando o filho se mostra teimoso, a teimosia, eu fiz, não deu certo, mas ainda eu vou repetir. A nossa teimosia diante da vida. Olha o que mais que se diz que causa doença? Irritação. Quando somos pessoas irritadas, irritadiças. Bom, a gente sabe, fica irritado, a primeira coisa que ataca é estômago, intestino, sistema nervoso. Essa doença, ela vai de vários graus. Desde mais leve, uma indisposição, até nos leva a ficar acamados, às vezes até por anos, né? Ansiedade, aquela preocupação de que vai acontecer e às vezes não acontece nada. Se fala muito de medo também, medo do futuro, medo do que pode acontecer, que nada mais é o medo do que a falta de fé. Quando eu não confio no Pai, eu tenho medo. Então, outra coisa que se fala muito é não pode. A mágoa que nos causa doença e a culpa.
Porque quando nós não perdoamos... Desculpa um minutinho, está vazia a caixa, não é peso. É que a Sandra tem problema de coluna e não pode carregar peso, né? Mas está vazia. A mágoa e a culpa que fica pesado na nossa alma quando a gente tem alguma questão com alguém. O outro está lá. A gente não sabe se está ligado a nós, o estado que está, mas nós passamos mal. Então, é para a nossa saúde, os médicos dizem, o perdão. Então, o que a doutrina espírita fala? Perdoar não é esquecer. Não dá para esquecer, faz parte da memória. Eu não esqueço, mas eu dou um peso diferente ao acontecimento. Eu entendo, eu compreendo, eu dou um outro peso. Também, perdoar não é deixar de doer. Aquela mágoa, aquilo que nos causou essa sensibilidade espiritual, ela não vai deixar de doer. Então, eu preciso resolver de alguma outra forma, cuidando de mim, fazendo... Eu acho muito interessante, a minha neta, ela é muito nervosa, né? Às vezes ela fica assim, fecha a mão e tenta assim, se bater. E a minha filha fala, calma, respira. Ela faz assim. E é verdade, a gente tem que fazer isso. Você faz com o Pedro também? A gente tem que respirar. Nós, às vezes adulto, a gente tem censura, receio de fazer as coisas, mas a gente precisa respirar, parar. Respirar, inspirar, expirar com tranquilidade, para que a gente possa, voltar ao normal, a respiração, continuar a nossa vida para o nosso bem, para a nossa saúde. Porque o bem maior que a gente faz primeiro é para nós, né? Mesmo porque não é concordar com o procedimento do outro. Eu não estou aceitando, mas eu não posso modificar o outro, mas eu posso me modificar. Então, essa é a proposta, né? Para a nossa saúde, né? Então, quando... Jesus, ele libertava aquelas pessoas que o buscavam, naquelas angústias, naquela obsessão. Jesus dizia, vai, não peques mais, tira essas mágoas do seu coração, caminha livre de amarras, né? Dessa forma que nós nos melhoramos, para que a gente não seja também aquela figueira seca do Evangelho, que nós não podemos estar aqui nesse tempo, a gente tem falando desse tempo, nós não podemos estar aqui nesse tempo que é concessão de Deus, sendo uma figueira seca, não dando frutos. Nós temos que florescer e frutificar aonde quer que nós estejamos, aonde quer que não é por acaso, né? Então, hoje se fala muito na resiliência, né? A resiliência é a gente pegar aquele mal e ver o que tem de... Nada é só ruim e nada é só bom. Então, a resiliência, né, que é um termo atual que se fala, é transformar aquilo que, às vezes, na minha visão, é mal. O que tem de bom? O que isso quer me dizer? O que essa doença quer me dizer? Por que chegou a mim? O que ela quer me dizer, né? Então, a Gênese, lá de Allan Kardec, os espíritos disseram... Quando nós amadurecêssemos, quando essa humanidade tornasse adulta, que nós já estamos em plena transição planetária, nós teríamos novas exigências. Hoje nós temos, né? Com a ciência, com a tecnologia, nós temos novas exigências materiais, né? Sociais. Hoje ninguém vive mais sem um celular, né, Guilhermina? A gente esquece no carro, vai correndo, vai buscar, né? Então, hoje temos outras exigências, né? Uma mãe quer pôr um filho na mão um celular na mão de um filho para saber onde está. É uma exigência social. O trânsito, antes a gente calculava o horário, hoje não se calcula mais, porque a gente não sabe, pode tanto estar livre, como eu posso demorar 2 horas para chegar em questão de 3 quilômetros, né? Então, são novas exigências, né? Mas... A Gênese diz isso, mas a doutrina, como é sempre atual, ela fala da nossa maturidade espiritual. Isso que nós precisamos. Além de todo esse progresso científico e tecnológico, o nosso progresso espiritual. Então, voltando ao texto, ele diz o seguinte: está disposto a recomeçar hoje aquele projeto que fracassou ontem? Eles nos perguntam, né? O aparente fracasso, veja bem, não existe fracasso, é o aparente fracasso. É a forma pela qual a divindade ensina você a corrigir a sua maneira de atuar, facultando-lhe repetir a experiência com mais sabedoria.
Olha como a espiritualidade nos vê. Não é fracasso, é experiência. A vida é constituída de lições que se repetem até ficarem corretas. Hoje, você tem problemas que parecem insolúveis para resolver? Então, considere o seguinte, eles dizem. Primeiro, ninguém vai resolvê-los por você. Olha, os espíritos nos falando, hein? Isso são palavras deles. Ninguém vai resolvê-los por você. Segundo, você só vai resolvê-los se dispuser a enfrentá-los. Problema eu tenho que enfrentar, não posso pôr de lado. Nem fazer avestruz, nem jogar embaixo do tapete, nada. Tenho que encarar de frente e resolver. Terceiro, é preciso equacionar os seus problemas. Olha o que eles dizem. Um de cada vez, até resolver todos. A gente quer resolver tudo de uma vez? Não consegue. E quarto e último, não sobrecarregue os outros com as suas queixas, reclamações e problemas. Olha, esses amigos são, né? Eles vão assim com a faca, enterra a faca e torce o cabo, né? Bem assim. Deixe-se conduzir pelas ocorrências que não pode mudar. É isso que nós falamos. Muita coisa nós não conseguimos mudar. Relacionamentos, pessoas, muitas vezes saúde, que nós tentamos. Lembra da plantação? É aquela sementinha colocada lá atrás e hoje ela vem à tona, ela floresce, aquela que eu coloquei. Então, o que eu não posso mudar, não tem jeito. E altere com amor aquelas que irão beneficiar. Algumas eu posso alterar com amor, outras não. E com amor, aquelas que não podem ser mudadas, elas vão ser levadas com mais suavidade, com certeza. Deus é Pai misericordioso e vela por nós. Esses são os espíritos dizendo. Você já abraçou hoje? Olha que eles colocam o amor. Primeiro entender, né, o que não pode. Você já abraçou hoje, dizendo o quanto ama? Olha como é importante, isso é terapêutico. É para a saúde nossa e muitas vezes daquele que recebe. Porque às vezes você direciona o amor e o outro está tão fechado que nem quer. Mas é terapêutico, amor. Abençoe com as suas palavras e conduta em todas as situações. Sempre abençoando. Você já orou hoje? Olha os espíritos, né? Não desconsidere o valor da oração. O corpo necessita de alimento adequado para se manter. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. Se o corpo precisa de alimento, o corpo está fazendo o quê? Está fazendo um papel temporário. E o espírito, que é o eterno, que vai permanecer, né? Ele precisa se ligar à fonte eterna, que é a oração, que é o amor. Você é o senhor da sua cabeça e do seu dia. Você decide como quer que seja o seu hoje. Decida e trabalhe por isso. Nossos dias agitados, as pressões a que todos estamos sujeitos, já temos condições de superá-los. Olha o que eles dizem. Nós já conseguimos, já estamos na maturidade espiritual, de compreensão, de amor. Temos compreensão, esses dias que são agitados. Afaste da mente esses fantasmas esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. Você é filho de Deus, por Ele amado, protegido e abençoado. Não se afaste das leis divinas e, se enganar em alguma ocasião, ao invés de se entregar a conflitos desnecessários, retorne ao caminho do dever sem receio algum. Como sempre nos disse Jesus, a cada dia o seu cuidado. E finalizando essa mensagem, nós, toda manhã, nós pegamos até aqui na biblioteca, é um livrinho que ele tem todos os dias do ano. E a gente faz uma leitura. Como chama esse livro que a gente lê, meu bem, que a gente faz a prece de manhã? Não é um Minutos de Sabedoria. A Sandra tem aí?
Não é prece, são mensagens diárias. E começa desde o dia 1 de janeiro até 31 de dezembro. E cada dia tem a sua mensagem. E nós, todos os dias, nós fazemos a nossa oração e lemos essa mensagem. E essa aqui foi do dia 7 de novembro. Eu falei, essa eu vou guardar para a palestra, porque a gente já tinha o tema. Olha, vocês vão vendo como são as coisas, né? Eu falei, já vou guardar para falar que é bem o dia de hoje. Quando nós lemos de manhã, eu falei, isso é o dia de hoje. Olha o que diz. Não lembro nem quem é o autor. Depois eu vejo e falo para vocês. Ele fala assim, o para frente, olha, falando do tempo, né? O para frente vale muito mais que o para trás. E o que divide é hoje. Para trás tem o seu valor, merece respeito, porque você veio de lá. Olha que interessante. Falar, passado, passou. Merece respeito, porque faz parte da nossa construção. Mas para frente é o que manda, decide. Nele você traça o destino, o futuro. O destino, aquilo que vai acontecer, nós traçamos nesse para frente. Emprega força, inteligência, planeja, caminha, faz e desfaz. O para frente. Não perca o hoje, tornando inútil e sem proveito. Usa com otimismo, vigor, esperança e, acima de tudo, gratidão. Confie no futuro. Não há nenhum... Olha, essa é a mensagem final. Não há nenhum para trás mal feito que resista a um para frente bem feito. Não é linda essa mensagem? Muito bem. Então, eu só vou trazer só uma coisinha com vocês, que não tem nada de doutrina, que acho que todos já ouviram falar do Augusto Cury. Ele é um escritor, um best-seller, ele é psiquiatra, pesquisador, e se declarava ateu. Né? Ele era ateu, até que ele foi fazer uma pesquisa sobre Jesus. E ele escreveu o livro O Homem Mais Inteligente da História, sem cunho religioso. Então, assim, com o cunho de terapêutico da ciência, como psiquiatra, né? O Augusto Cury diz o seguinte, que hoje nós temos, o que nos acarreta é a síndrome do pensamento acelerado. Ele fala isso, que nós temos a síndrome do pensamento acelerado. Ele fala que hoje um garoto, uma criança de 7 anos, tem mais informações do que tinha na época o imperador romano. Olha que interessante, Augusto Cury diz isso, né? Então, todos temos excesso de atividade e excesso de preocupações. Ele fala todos, desde a criança até o adulto. Então, ele fala que essa síndrome do pensamento acelerado, ele dá alguns sintomas, né? Ele diz que acordamos cansado. Vamos ver se a gente se encaixa aí. Acordamos cansado, com dor de cabeça, irritados, com dor muscular, dificuldade de lidar com pessoas mais lentas, sofrimento por antecipação, esquecimento e déficit de memória. Alguém já chegou na cozinha e falou, o que eu vim fazer aqui? Essa sou eu. Esse é Augusto Cury. Esse é Augusto Cury dizendo dessa nossa síndrome atual, né? Sem cunho religioso, sem cunho de doutrina, mas atual com a ciência, mostrando para nós, né? Como nós temos que... Aquela lição lá, né? Respira, respire. Cada coisa não se resolve tudo ao mesmo tempo. Cada coisa no seu lugar. Então, meus queridos, que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor. Então, é isso, né, queridos? Então, para encerrar, para que a gente possa aproveitar esses nossos momentos com todo aquele carinho que o Pai preparou para nós, que é esse momento da nossa encarnação, que a nossa encarnação não nada mais é que uma sucessão de hojes, de dias, né? Esse momento enquanto estamos aqui. E, voltando lá no começo, você se preparou para viver o dia de hoje? Encerrando com o começo, né? As coisas mais importantes da vida
somente são valorizadas depois que passam ou que são perdidas. Que a gente possa dar valor para tudo que o Pai nos oferece. Que Jesus nos abençoe. Bom, depois dessa palestra tão maravilhosa, né? Nada mais justo que a gente fazer um agradecimento, elevar nossos pensamentos por essa tarde, por esse conhecimento todo, e que possamos aplicar isso na nossa vida para sermos melhores até conosco mesmo. Vamos fazendo as nossas vibrações, vibrando por todos aqueles que não sabem do seu dia, né? Seu dia de amanhã, por todos que estão sofrendo, mesmo rodeado de pessoas, mas o vazio toma conta de todo o seu ser. Que eles lembrem sempre da figura amiga do Pai, que está sempre ao lado, que está sempre carregando em seu colo, fortalecendo em todos os instantes da vida, vibrando por aqueles necessitados que perambulam pelas ruas, pelos que se encontram nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, todas essas criaturas que às vezes se acham que estão desamparados, mas não. O Divino Mestre, Deus Todo-Poderoso, e o manto sagrado de Maria Santíssima está envolvendo cada um deles nos seus momentos mais difíceis. Vibremos por nós mesmos, Senhor, pelos nossos familiares. Enfim, vibremos pelo mundo todo, por todas as nações, por todos os povos. Que o dia de cada um seja recompensado, que o dia de cada um seja engrandecido pela paz e pelo amor do Divino Mestre. Senhor, dai-nos força para aceitar o que não pode ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E assim, muito mais fortalecidos, que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos afazeres, muito mais esperançosos, muito mais felizes, pela nossa vivência, pelo nosso reencarne. Que assim seja. Agora nós vamos passar para os nossos passes, primeiro os passes magnéticos e depois os passes espirituais. Uma boa tarde para todos e que na próxima semana estejamos todos juntos mais uma vez. Boa tarde.